hoje nós separamos um tema bem interessante e bem atual, evidentemente, que são os crimes contra a honra nas redes sociais. Isso mesmo, os crimes contra a honra nas redes sociais. E para você que é novo aqui no canal, se inscreva, acione o sininho para receber novas notificações, deixe o seu like, isso ajuda muito a divulgar o conteúdo do nosso canal, que fala sobre direito penal, processo penal, legislação penal especial e prática para quem está prestando a OAB, concursos públicos e também para o desenvolvimento da advocacia criminal. Bom, vamos lá, vamos direto para o conteúdo. É claro que as relações sociais nos últimos anos, elas ficaram muito diferenciadas, né? O mundo vai evoluindo, vão evoluindo as tecnologias, não é? Vão evoluindo as formas de comunicação. Então hoje as pessoas se comunicam de uma maneira extremamente diferente do que há pouquíssimos anos atrás, né? E as redes sociais, elas são um parâmetro, né, que veio para ficar nas relações humanas, não é? Nós temos aí pessoas, às vezes, sentadas numa mesma mesa, no mesmo ambiente, na mesma casa, e mandando recado entre si por redes sociais, né? Ó, faz isso, faz aquilo. Dentro de uma sala de aula, muitas vezes, nós temos aqui os alunos, às vezes, precisa mexer no ar-condicionado, que está muito quente ou muito frio, o aluno manda para a instituição de ensino, dá para vir alguém aqui na sala, né? É uma forma totalmente diferenciada que nós temos hoje em dia. Antigamente, nós tínhamos a comunicação por e-mail. Antigamente, olha só o que eu estou dizendo para vocês, né? Porque hoje em dia o e-mail está praticamente desaparecendo, desatualizado. O e-mail ele é para questões maiores, né? Com você manda arquivos mais pesados, uma comunicação mais longa. O e-mail equivale à antiga carta postal que se mandava, porque para comunicações rápidas, para pequenas informações, você tem aí tantos outros meios como WhatsApp, Facebook, Instagram e outras, Twitter e outras tantas redes sociais que a gente vai cruzando essas informações. Muito bem. Veio, então, essas novas formas de relações sociais para o bem e também veio para o mal. Por quê? Porque muitas pessoas se escondem atrás desta camada de proteção que é a rede social, né? E ficam valentes. E essas pessoas passam, então, a digerir todas as suas opiniões, doa a quem doer, não é? Ela coloca com todas as letras as suas opiniões e nem sempre são opiniões ponderadas necessariamente, né? Então você tem ali muitas pessoas com um tom extremamente belicoso e maldoso nas redes sociais. Isso não só num embate político que o Brasil tem sofrido nos últimos tempos, mas embates pessoais mesmo, de opiniões, né, em que as pessoas, sobre uma questão genérica, elas tecem comentários, aí uma não concorda com a outra e daqui a pouco estão, né, se degladiando pessoalmente. Aquele assunto que era genérico se tornou uma questão pessoal. E a partir do momento que se torna uma questão pessoal, nós temos a possibilidade de crimes contra a pessoa. O Código Penal, a partir do artigo 138,
dentro dos crimes contra a pessoa, tratou da honra. Porque nós, seres humanos, somos protegidos nos nossos bens maiores, como é a nossa vida, nossa integridade corporal, nossa liberdade, e por que não a nossa honra também é um bem jurídico dos mais relevantes, né? Então, quando se passa para esse embate pessoal, para essa agressão direta, nós temos a prática de crimes contra a honra. Nós vamos definir quais são, quando as pessoas se manifestam de determinadas maneiras, que crime que se caracteriza, mas devo dizer desde já que o crime contra a honra perpetrado na internet, assim como se fosse perpetrado na TV, na rádio, no jornal, na revista, tem pena maior, tem pena aumentada. O Código Penal prevê que quando este crime contra a honra ele é praticado na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite essa divulgação, a pena é aumentada em 1/3. Isso terá um impacto importante que eu já vou explicar para vocês neste aumento de 1/3, ok? Antigamente nós tínhamos a lei de imprensa. A lei de imprensa tratava das relações de imprensa e também das ofensas perpetradas pela imprensa. Tinha na lei de imprensa calúnia, difamação e injúria, mas a lei de imprensa não tem aplicabilidade mais. Quando parou de ter aplicabilidade a lei de imprensa, algumas pessoas disseram: então não tem, o crime mais de imprensa não existe. Claro que existe. Existe o crime de imprensa, mas no Código Penal, o crime perpetrado na imprensa pode ser traduzido pelo Código Penal. Se você tem uma regra específica, nós teremos ali uma lei específica para aquilo. Mas na falta de uma lei específica, ou seja, não há mais lei de imprensa, nós teremos a lei genérica mesmo, que é o Código Penal, a tratar desses assuntos, né? Então, dá uma olhadinha nesse slide aqui, olha só. As redes sociais e a honra. Aqui a gente vê a moça, ela está vendo alguma coisa ali no computador que já está a transtornando de alguma forma, né? Então perceba, as pessoas não têm a ideia, muitas vezes, do alcance da sua opinião, da divulgação de dados, do quanto pode atingir outras pessoas, né? O quanto essa pessoa pode ficar mal vista, mal falada diante de terceiros. Muitas relações que eram e se iniciaram como uma relação amorosa, uma relação de amizade, com o passar do tempo as pessoas esquecem completamente essa relação que os uniu um dia para degladiar e usar até de elementos muito profundos, de elementos muito íntimos do que conhece da outra pessoa para divulgar aquilo para terceiros, para que a pessoa fique em maus lençóis, mal visto, né? Às vezes a pessoa se esconde na internet para fazer isso, mas aqui nós temos que pensar um detalhe. Hoje em dia não tem como a pessoa se esconder muito, não. Por quê? Porque a polícia, ela tem a tecnologia suficiente, isso espalhado o Brasil afora, hein? Para descobrir ID, para descobrir de que máquina saiu determinada opinião, determinada palavra, determinado xingamento, né? Eu, antes mesmo de anotar aqui, lembro de um cliente meu, em que ele foi despedido de uma empresa, né? E essa relação, que um dia foi amorosa, como acabamos de mencionar, terminou dessa forma, com uma despedida, em que ele não concordava muito, etc. Então ele assim desopilou o seu fígado, não é? Mandando e-mails anônimos para clientes daquela empresa, dizendo coisas da empresa: olha, assim aconteceu, tal.
A polícia rastreou, a polícia chegou até ele. Ele achava que ali atrás deste manto, né, da internet, através de um e-mail fake ou qualquer coisa que o valha, ele não seria descoberto. Ele foi sim, a polícia descobriu sobre exatamente de que máquina que saiu aquela postura, aquela atitude, né? E daí não foi nada difícil, através de uma investigação, chegar exatamente à pessoa, dada a relação anterior, que cometeu aquela infração. Ok? Então, embora as pessoas achem, muitas delas, até por desconhecimento, que estão protegidas pela internet, por ser uma questão anônima, não é bem assim. E outro detalhe, então o seu cliente que já foi ofendido numa rede social, você tem como ir atrás e realmente buscar o efetivo ofensor, não é? Você tem como buscar uma punição daquele que praticou este crime via internet, ok? Vou dar os detalhes aqui próprios dos procedimentos, o que você teria a fazer, né? Mas antes, eu queria previamente fazer um breve comentário acerca dos 3 crimes contra a honra, que é a calúnia, que é a difamação e que é a injúria, para poder fazer uma caracterização aqui, uma diferenciação desses crimes, né? Então nós temos aqui dos crimes contra a honra, o que tem uma pena maior num primeiro momento é a calúnia, que está prevista no artigo 138 do Código Penal. Essa calúnia, ela se caracteriza quando esse alguém diz, né, menciona, quando esse alguém fala que outra pessoa praticou um crime, que na verdade não praticou. Praticou um crime que na verdade não praticou. Então, caluniar é imputar falsamente a alguém a prática de um crime que essa pessoa não praticou, não é? Então, a partir do momento que eu saio da empresa, por exemplo, e começo a acusar o meu patrão, o meu ex-empregador de sonegador, ele sonegava, né? Ele não pagava o imposto X ou Y, eu estou falando da prática de crime. Sonegar é crime. E se ele não praticou isso, porque a caluniar é imputar falsamente uma conduta criminosa, né? Se ele não praticou este crime, nós teremos ali uma calúnia. Vale destacar que a calúnia caluniar não é rotular. Não é rotular, não é xingar, não é chamar alguém de alguma coisa. Isso não é calúnia. Calúnia é imputar uma conduta, uma atitude, dizer que a pessoa fez ou deixou de fazer ali uma atitude, tomou uma atitude criminosa que ela não cometeu, ok? Imagine, por exemplo, senhores, um condomínio, e condomínios também são ali férteis, né, em agressões contra a honra. Então, isso em reuniões de condomínio, que não seria, por exemplo, o intento aqui dessas nossas colocações pela rede social, mas pode chegar lá na rede social absolutamente, de forma absoluta. Você imagine falar que o síndico desviou dinheiro. Então o síndico desviou valores, fez isso, fez aquilo, e o síndico não fez isso. É uma questão política, querem tirar o síndico de lá para colocar outro. Alguém fala, inicia uma campanha, coloca também em redes sociais, porque quando a gente fala em rede social, não precisa ser exatamente uma rede social aberta como um Facebook, pode ser uma rede social interna como um WhatsApp ou um
grupo de WhatsApp, então coloca lá para os moradores, ele fez isso, assim, assado, né? E então, se imputar uma conduta caracterizada como crime que a pessoa não cometeu, teremos uma calúnia. Ok? Bom, vale destacar que a calúnia tem a pena de até 2 anos. De até 2 anos, né? Dificilmente uma calúnia dá prisão, né? Porque calúnia é G-crime, é uma infração de menor potencial ofensivo, né? Dificilmente, depende de ação privada, claro, mas é de menor potencial ofensivo, e alguém já disse, isso não dá em nada, professor, esses crimes têm penas todas muito pequenas, então ele não dá em nada. Pois bem, pode dar alguma coisa sim, né? É importante você entender que num primeiro momento, calúnia não dá prisão, porque é pena até 2 anos, é G-crime, né? Então tem vários mecanismos de defesa no juizado especial criminal, mas, por exemplo, não se aplica nada do G-crime para as questões da Lei Maria da Penha. E, professor, por que você está falando da Lei Maria da Penha agora? Porque violência doméstica contra a mulher não é só violência física. Também essas agressões podem ser consideradas violência doméstica, expondo a pessoa, não é? Pode ser sim violência doméstica. Aí já não tem G-crime. Aí já não tem a aplicabilidade da Lei 9.099, já começou a apertar o negócio, né? E como eu disse aos senhores, quando essa infração contra a honra ela é praticada nas redes sociais, entra em cena o artigo 141, inciso 3º, do Código Penal, que diz lá, aumenta um terço quando o crime contra a honra for praticado na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a sua divulgação. Desta forma, se uma calúnia normalmente é G-crime, calúnia oriunda de Lei Maria da Penha não é. Calúnia na presença de terceiros também não é. Por quê? Porque você vai pegar a pena máxima, que é de até 2 anos, e aumentar de 1/3. Deixou de ser G-crime, já começou a enroscar um pouco a vida da pessoa, né? Ponto. Isso é importante. Então fique com essa ideia de calúnia num primeiro momento em que nós temos a imputação de uma prática de um crime que a pessoa não cometeu. Bom, calúnia, embora seja menos praticada do que os outros crimes contra a honra que nós vamos mencionar aqui, vale destacar que hoje o nível de criminalização é muito grande, né? Nós temos o direito penal com um excesso de tipos penais. Cada vez mais, tudo se criminaliza hoje. Então, imputar uma conduta criminosa a outra pessoa não é difícil não, hein? Caracterizar uma calúnia não está tão difícil assim. Por quê? Porque como há muito crime, como há muitos tipos penais, não é? De repente eu falo de uma conduta que se enquadra num tipo penal e a pessoa não praticou aquela conduta, pode ter certeza, teremos ali sim a caracterização de uma calúnia, né? Muito bem. Esse é o outro crime contra a honra. Se a calúnia está no 138, essa daqui está no 139. Dá uma olhada. Que é a difamação. A difamação é a segunda espécie de crimes contra a honra. Ela está mais precisamente no artigo 139 do Código Penal. E o que seria difamar? Difamar é gerar uma má fama para alguém. Então pense, difamação
de má fama. A difamação é uma fofocaiada danada e caracteriza a difamação. Veja, difamar é imputar a alguém a prática de uma conduta. Também difamar não é rótulo, também difamar não é xingar. É imputar a alguém a prática de uma conduta, mas uma conduta que não seja criminosa, porque se fosse criminosa caracterizaria a calúnia. Não, uma conduta que não seja criminosa, mas que seja ofensiva à reputação. Uma conduta ofensiva à reputação, à dignidade, ao decoro, né? Então, há uma atitude, então eu digo que determinada pessoa tomou uma atitude, fez alguma coisa que não é criminosa, mas que a partir daquele momento, aquela pessoa será mal vista, mal falada, né? Malquista até. Nós devemos lembrar que a reputação é um patrimônio do ser humano. A reputação, embora muitas pessoas não liguem para o que os outros pensam, e acho que em muitos aspectos é muito bom não ligar mesmo para o que os outros dizem, né? Mas a verdade é que a reputação é um patrimônio. Então, se eu estou com uma boa reputação, as pessoas me querem bem, eu sou benquisto, não é? Então as pessoas se alegram comigo, querem a minha presença. Se a pessoa vai casar, ela vai me convidar para o casamento. Talvez, eu sei, tem limitações, estou exagerando aí, né? Mas enfim, eu faço parte das possibilidades. Agora, uma pessoa que é mal vista, mal falada, né? Ela já fica à parte. Então imagina que eu diga para vocês que algumas pessoas, uma determinada pessoa, ela foi numa festa e ela aprontou na festa, ela bebeu demais, ou ela se drogou, e ela tomou uma atitude assim, o assado, não é? Então é uma fofocaiada, que eu estou falando a boca pequena ali, mas a boca pequena pode ser lá na internet, né? Então a pessoa fez isso, a pessoa fez aquilo, e, enfim. E numa festa se drogar ou beber é crime? Não, não é crime. Praticar um escândalo ali, falar besteira é crime? Não. Mas isso é ofensivo à reputação, à dignidade, ao decoro. A pessoa, a partir daquele momento, para quem eu contar, a pessoa vai falar assim, é sério? Nossa, aconteceu isso? Aí a pessoa já vai chegar em casa e vai dizer, olha, você não sabe o que eu fiquei sabendo. Fulano, nossa, fez isso ou fez aquilo. Nossa, que situação que está fulano. E, enfim, a pessoa fica rotulada. A partir dali ela fica maculada, rotulada, ela fica com uma má fama por conta daquela imputação, não é? E se eu que tenho boa fama, eu que tenho boa reputação, sou convidado para aquela festa, aquele outro não, esse daí é melhor não convidar. Esse, sabe como é que ele é, né? Ele vai beber, ele vai se drogar, vai aparecer lá drogado, vai aprontar, vai fazer, então é melhor não. E outra coisa, né? O que os outros vão pensar? Eu vou chamar aquela pessoa. Sabe como é que é? Então a pessoa fica queimado. Isso que é difamar. Agora, uma questão bem interessante. Difamar não é imputar falsamente. É apenas imputar, né? É apenas dizer que a pessoa praticou uma conduta ofensiva à reputação. E veja, pode até ser verdade então. Aquela pessoa pode realmente ter ido à festa, bebido, se drogado e aprontado alguma coisa, mas eu não tenho o direito de apontar o dedo para aquela pessoa e dizer que ela tem práticas, né, que vão denegrir a sua imagem. Ok? Agora vamos estender isso a uma pessoa jurídica. Uma pessoa jurídica. Então, se você tem uma pessoa jurídica, eu não posso também dizer que aquela pessoa jurídica
tem más práticas, que trata o cliente assim o assado, mas veja, na rede social às vezes a gente reclama mesmo, porque são muito maltratados pelas empresas, né? Mas e se eu tiver o dolo, o intuito, eu sou, por exemplo, um concorrente, e aí eu falo para realmente denegrir a imagem da empresa, para que ela fique mal vista, mal falada, pode entrar numa difamação também, não é? Então, nós temos ali as relações pessoais, e esse ataque pessoal para denegrir a imagem pode gerar a difamação, né? Agora, imagina, por exemplo, nas relações, inclusive amorosas, casais que eram casais e saem da relação e começam a falar de práticas, inclusive até práticas sexuais daquele seu antigo parceiro, sobre o que ele faz ou deixa de fazer, com o intuito de queimar o filme daquela pessoa dentro de uma sociedade. Isso é difamação. Muito está atacando diretamente a dignidade do ser humano, né? E como eu disse, difamação, a pena é pequena, ela até é 1 ano. Mas aí a coisa começa a complicar, porque na rede social já aumenta a pena, e porque aumenta 1/3 pelaquela regra que nós falamos do 141, inciso 3º. Mas além disso, você tem, às vezes, a soma com outro crime. Além disso, você tem, às vezes, mais de uma imputação. Porque é fato, senhores, que se a pessoa imputou uma conduta, é um crime. Se imputar outra, é outro. E aí vamos ter crimes ali que se repetem, e nós teremos ali o concurso de crimes. E com o concurso de crimes você tem aumento de pena também. Se uma difamação sozinha é G-crime, uma difamação na Lei Maria da Penha não é G-crime, uma difamação junto com uma calúnia não é G-crime. Dá para entender? Então as coisas começam a se avolumar, e até a possibilidade de punição aumenta sensivelmente. Ok? Muito bem. E o terceiro e último crime contra a honra, só para a gente entender, esse aqui, ó, dá uma olhada, é a injúria. A injúria que está no artigo 148. 140, né? 140, calúnia no 138, difamação 139, injúria 140. Injuriar é rotular, né? Injuriar não é objetivo, é subjetivo. Se na calúnia e na difamação nós tínhamos algo objetivo, porque era imputar uma conduta, uma atitude, tanto na calúnia quanto na difamação, na injúria nós temos um rótulo, não é? Nós temos ali um xingamento, um ataque pessoal, não é? Ah, mas é qualquer xingamento, professor, que caracteriza uma injúria? Não, aquele xingamento que gera mágoa, ressentimento, né? Existe até uma expressão injuriado, a pessoa está injuriada por quê? Porque ela está magoada, ressentida, triste, falaram dela, né? Então rotularam, né? E são atitudes que fazem com que a pessoa fique mal, seja atingida, né, dentro da sua intimidade. Isso é uma injúria, xingamentos, né? Não existe apenas a injúria, mas existe, por exemplo, a injúria real, que seria não com palavras, e sim com atitudes, com gestos, né? Tacar ovo, tomate, esse tipo de coisa. Mas como nós estamos falando na rede social, aí sim a força do verbo, aí sim a força da palavra, das colocações que são feitas, né? Para realmente atacar de forma direta alguém, e essa pessoa às vezes perde até o sentido, né? Não sabe exatamente nem para onde correr, às vezes é até surpreendida por um ataque
bastante brutal isso na internet. Se a injúria é a que tem a pena menor, né, da calúnia, difamação e injúria, a injúria é que tem a pena menor. Tem uma pena de até 6 meses apenas, né, de prisão. Mas a injúria também pode ter a pena maior. É isso mesmo, a injúria é curioso, porque ela é a que tem a pena menor, mas também é a que pode ter pena maior, de até 3 anos, quando se fala numa injúria racial ou racista, né? Usando de expressões raciais, racistas, para poder fazer a pessoa ficar mal, né? Diante da sua raça, da sua cor, da sua etnia, não é? Expandindo aí para outros aspectos, até da sua condição regional, da onde ela vem, né? Da sua proveniência e tudo mais, né? Então essa injúria é pesada e muito mais punida do que a injúria normalmente. E aí é que eu digo, né? Você vai somando, colocando Lei Maria da Penha na história, avolumando junto com outros crimes, outras atitudes, e isso pode dar uma mistura realmente bombástica. A pena pode ser alta. Então aqueles que acham, isso não dá em nada, muito provavelmente a pena será a pena alternativa. Se a pessoa for processada, muito provavelmente, dependendo das suas condições pessoais, né, de circunstâncias judiciais favoráveis, muito provavelmente ela terá uma pena alternativa. Mas se disserem para mim, é possível que ela não tenha uma pena alternativa, eu digo, é possível sim. Depende do tamanho das atrocidades e das loucuras que a pessoa pode ter cometido, né? Vale também destacar, antes de prosseguir em aspectos processuais, práticos, da aplicabilidade desses crimes, que há um outro crime que não é contra a honra, e sim um crime contra a justiça, chamado denunciação caluniosa. A denunciação caluniosa é uma calúnia que foi levada para as autoridades e deu início a um procedimento, deu início ao inquérito, deu início a um processo. Isso chama denunciação caluniosa. Então tem gente que não se contenta em falar mal de alguém, não se contenta em dizer que a pessoa praticou crimes que ele não cometeu, vai até uma delegacia, abre um BO, um boletim de ocorrência, pede a instauração de um inquérito, dá início a um processo, acusando falsamente alguém. Isso não é calúnia, isso é denunciação caluniosa, né? Conheci uma pessoa que ela tinha uma empresa e todos os empregados que ela queria mandar embora, ela acusava de ter subtraído alguma coisa da empresa. Por quê? Porque ela queria se livrar das trabalhistas. Ela era useira e vezeira em dar início a procedimentos vazios, acusando de forma falsa, criando até provas ilícitas para se livrar de ações trabalhistas, né? Esse é um comportamento muito mais grave, porque se a calúnia, conforme nós mencionamos, tem pena de até 2 anos, a denunciação caluniosa tem pena de até 8 anos. A pena mínima é de 2 anos e a pena pode ser de até 8 anos. Então a denunciação caluniosa é extremamente grave. Correto? Eu vou pedir para o Benê colocar o nosso e-mail aqui, Benê, que o Benê é o nosso câmera, né? E ele vai colocar penal@legale.com.br, que você pode interagir, mandar as suas perguntas. Depois que a gente terminar essa nossa colocação aqui, nós poderemos responder para vocês. Mande e-mail, sem problema. Tem um caso concreto, assim ou assado,
não tem problema, manda que a gente vai solucionar, ou tentar solucionar, porque ninguém é dono da verdade, né? A sua dúvida sobre o tema também, ok? Muito bem, seguindo aqui, eu já expliquei para vocês a caracterização da calúnia, da difamação e da injúria. Vale destacar esse aumento de pena que nós falamos um pouquinho antes, né? Que quando um desses crimes, calúnia, difamação e injúria, são perpetrados em redes sociais, haverá esse aumento de 1/3, não é? 1/3, de acordo com o que reza o artigo 141, inciso 3º do Código Penal, né? Então a pena é aumentada se for praticada na presença de terceiros ou de uma forma que facilite a divulgação. Bom, eu quero falar de dois aspectos. O primeiro é que a difamação e a injúria, não a calúnia, mas a difamação e a injúria não são punidas. É um respaldo aí, é importante, em 3 casos. Em 3 casos, a injúria e a difamação não são punidas. Dá uma olhadinha. São o caso de exclusão de crime, hein? Não se pune a difamação e também não se pune a injúria, primeiro, nas ofensas irrogadas em juízo. Bom, mas isso daí não ocorreria na rede social, né? Porque é uma ofensa que é no calor de uma discussão judicial. Às vezes, numa discussão judicial, as pessoas se acaloram, né? E falam coisas que não deveriam, então a lei exclui. Não se pune a ofensa irrogada em juízo. Mas tem um detalhe, e que entra aqui no aspecto rede social que nós estamos falando, né? Porque diz a lei que aquele que dá divulgação à ofensa irrogada em juízo responde pelo crime. E essa divulgação pode ser na rede social. Então você tem uma briga lá no processo. Não se pune, porque é uma ofensa irrogada em juízo. Agora, você não tem nada a ver com aquela briga, você pega aquele assunto e joga na internet. Se deu divulgação para aquilo, então você terá que responder por este crime. Ok? Com pena maior, diga-se de passagem. Outro modo que a injúria e a difamação não são punidas. Dá uma olhada. Também não é punido a crítica, as críticas, né? Literária, artística. Então, desde que a crítica, apenas em termos de crítica a uma obra artística, literária, não se pune, mesmo que seja na internet, essa crítica. Mas isso se nós ficarmos nos termos da obra, nos limites da obra. Não é? Eu posso criticar um autor e às vezes até com palavras um pouco mais duras, eu posso dizer que o trabalho dela é uma porcaria, mas eu não posso dizer que ela é uma porcaria. Não é? Aí é outra história, outro departamento, tem limite. Também não é punido isso daqui, ó, o parecer de funcionário público. Essa realmente seria difícil de se aplicar na internet, nas redes sociais, porque embora exista uma publicidade dos atos, não há interesse em divulgação, então não creio que se aplicasse, mas eu estou mencionando mesmo assim por uma questão legal, para você saber realmente que essas ofensas elas não são punidas quando perpetradas ali em algumas dessas situações, ok? Vamos falar do procedimento. Olha só, o procedimento, alguns aspectos importantes de como proceder. Procedimento vem do italiano procedere, ir para frente. Então vamos pensar em como proceder. Se o seu cliente, ele foi vítima de um crime contra a honra na internet, a primeira coisa que ele deve fazer é registrar aquela ofensa na internet.
Muitas pessoas tomam a providência de imprimir. Imprime o e-mail, imprime a página na rede social, dá um print ali e já julga o suficiente. Essa prova é relativa. Essa prova é relativa, essa prova pode ser contestada, pode haver ali uma montagem, né? Então o ideal, a primeira orientação que você deve dar ao seu cliente, e se possível você mesmo, não é, tem esse detalhe, não é você dar a orientação, vai lá e faz. Não, você advogado fala assim, pera aí, eu vou com você ali, nós vamos fazer um negócio. Que é a chamada ata notarial. Este é o documento, esse é o documento eficiente, esse é o documento que faz prova tanto na esfera criminal quanto na esfera civil, o ata notarial. Então como é que é isso, professor? Bom, a pessoa falou mal, xingou, caluniou, difamou, injuriou numa rede social, por exemplo, no Facebook. Às vezes a pessoa vai lá depois e apaga o post, né? Colocou lá alguma coisa, depois apaga, enfim, né? E aí, na hora do processo, ela se livrou, mas ela já jogou isso. Muita gente tomou conhecimento. Bom, assim que a pessoa vítima souber que tem uma ofensa na internet, ela deve ir a um cartório de notas e extrair daquilo uma ata notarial. O que é isso? É uma transcrição. O cartorário, ele vai abrir a rede social e vai transcrever aquilo que ele viu na rede social. Ele viu, as palavras são essas, foram colocadas dessa forma, ele tira a cópia, aí não só uma impressão, mas ele tem a fé pública de dizer que realmente aquilo estava escrito. No momento seguinte, ele extraiu a ata notarial e no momento seguinte a pessoa apagou ali da rede social. Já era, já está registrado, já serve como prova. E o mais interessante é que mesmo que isso seja anônimo, o que acontece? Muitas pessoas se escondem no manto de ser anônimo ali. Outras não, outras são cara de pau, falam mesmo, se arrependem muitas vezes daquilo que falou, mas falam mesmo. Mas enfim, vamos imaginar um anônimo que falou num fake, né? Ali é um perfil fake, que está acusando, está falando mal, está querendo ofender mesmo, não tem problema. Vamos extrair dali uma ata notarial e depois vamos entregar isso, não a ata, mas o caso em si, para a polícia. E a polícia, como eu disse, tem elementos técnicos para buscar descobrir quem é que praticou. Os crimes contra a honra, senhores, em regra, eles são de ação privada. Há exceções, mas em regra, nessas acusações pessoais, eles são de ação privada. E sendo de ação privada, há um prazo exíguo de 6 meses para entrar com a ação. Perfeito? Mais ou menos. Porque esse prazo só começa a correr quando a vítima sabe quem foi o ofensor. Só a partir do momento que ela descobrir quem é o ofensor. Dá para entender? Então, se naquele primeiro momento extraída a ata notarial, mas não se sabe quem é o autor, não precisa ter pressa. Entrega para a polícia. Faz, né, ajuda a polícia com todas as informações possíveis e a polícia pode chegar ao autor. Quando chegar ao autor, a partir dali, a vítima terá o prazo para entrar com a queixa-crime. Compreendido? E detalhe, ela não é obrigada a entrar com a queixa-crime. Ela pode pedir a instauração do inquérito, pode apurar, mas uma vez apurado, ela pode decidir se entra ou não entra com a ação. Ela não está obrigada. Ah, não, agora você já pediu inquérito, então você é obrigado. Não, não é obrigado nada. A ação é privada.
E ela decide o que fazer, né? E muitas vezes ela decide por entrar com ação. Então, a partir daí, pode entrar com ação. Bom, se a pessoa dificilmente vai ser presa, se é GCRIM e ela pode ter transação penal, composição civil, outros aspectos, para que eu vou entrar, gastar dinheiro, porque a queixa é dinheiro, tem custos, tem que pagar advogado, então para que eu poderia fazer isso? Bom, primeiramente, a gente tem que pensar que ela pode ser punida sim criminalmente, não se exclui, hein? Ela pode ser punida até com prisão, mas principalmente porque a ação criminal ela serve de um parâmetro seguro para a indenização na esfera civil. A condenação criminal é um título executivo que pode ser tomado lá para a esfera civil, não é? Hoje em dia, o próprio juiz do conhecimento, juiz criminal, pode, em sentença, fixar o valor mínimo de indenização. E desta maneira, quando a vítima for para a esfera civil pleitear indenização por conta daquelas atitudes, aí nós teremos a possibilidade, sim, né, de ter uma compensação maior. Vamos aqui para a tela que tem uma pergunta. Dá uma olhadinha. Então a Érica, ela questiona se esses crimes são afiançáveis. Olha, Érica, num primeiro momento, sim, são crimes afiançáveis, porque os crimes ditos inafiançáveis são aqueles que estão no artigo 323 e 324 do CPP. E os crimes contra a honra não se enquadram no 323 e dificilmente se enquadrariam no 324. Então eles são afiançáveis sim. Mas eu acho que a pergunta poderia ser complementada da seguinte maneira: dificilmente vai se aplicar fiança, porque dificilmente a pessoa será presa em flagrante. É um pouco complicado a prisão em flagrante dos crimes contra a honra, a menos que seja numa questão pública, né? Numa palestra em que a pessoa começou a ofender a outra, nada impede o flagrante se não for GCRIM, porque sendo GCRIM já impediria naturalmente o flagrante. Outra pergunta aqui, dá uma olhada. Adriana Souza, né, uma servidora pública, sofreu desacato e injúria no exercício de sua profissão como fiscal. Bom, é uma consideração que a Adriana está fazendo. Obrigado, Adriana. Até porque você me dá a oportunidade de fazer um pequeno esclarecimento de diferenciação entre o crime contra a honra e o crime de desacato. O crime de desacato é um crime contra a administração pública. E muitas vezes a pessoa ofende o funcionário não por uma questão pessoal, um embate pessoal, e sim para humilhar a própria administração pública, menosprezar a administração pública, mostrar que a administração pública não vale nada. Portanto, o desacato é um crime que é impessoal. Quando você tem um ataque pessoal, né, uma pessoa não se dá bem com o funcionário público, já tem um histórico, aí se encontrou lá mais uma vez, e aí, né, desafoga ali as mágoas, e isso aí seria injúria, sim, ela poderia responder por um crime e por outro, né, sem dúvida nenhuma, né? Alguns pontos, então, sobre o procedimento, além disso que eu já falei, só para deixar registrado. Dá uma olhada. Então, primeiramente, vamos lembrar que o crime, esses crimes, de acordo com o artigo 145, são sim de ação privada. Demanda queixa-crime, prazo de 6 meses a contar do conhecimento da autoria, mas nada impede o pedido de instauração de inquérito policial para apurar o infrator, né? Segundo, GCRIM ou procedimento especial, também já falamos sobre isso.
será G-Crime, será uma infração de menor potencial ofensivo se a pena for até 2 anos. De um crime ou mais de um crime. Você tem que somar as penas máximas. Se as penas máximas forem até 2 anos, será sim G-Crime, a menos que seja oriundo da Lei Maria da Penha, que aí exclui o G-Crime. Então, se a pena for até 2 anos e não for Lei Maria da Penha, G-Crime. Então, quando você tem que entrar com uma queixa-crime, você tem que entrar com a queixa-crime perante o Juizado Especial Criminal. Se a pena passar de 2 anos ou até 1 ano for oriundo da Lei Maria da Penha, aí você tem que entrar na vara criminal e seguirá o procedimento especial previsto no artigo 519 e seguintes do CPP. Outra pergunta aqui, dá uma olhada. Então, Adriana, no caso da servidora pública, o autor da conduta responderá pelos 2 tipos? Isso mesmo, Adriana, ela pode responder. Às vezes, uma conduta absorve a outra, tem que olhar o caso concreto, para ver se o assunto é pessoal ou impessoal. Se o assunto for pessoal, injúria. Se o assunto for impessoal, aí nós teremos o desacato. Se tiver assuntos gerais e assuntos pessoais também, pode responder pelos 2. Só que aí nós temos uma pequena divisão. A injúria depende de queixa, ação privada, ou condicionada à representação, dependendo lá do artigo 145. Já o desacato público incondicionada, isso vai depender ali do próprio da própria qualificação acerca do crime, Outra questão bem interessante é essa que eu propus aqui, o pedido de explicações, e que poucas pessoas utilizam. O Código Penal, isso está no Código Penal, não está no Código de Processo, não. O Código Penal possibilita um pedido de explicações antes de entrar com a ação. Isso está no artigo 144 do Código Penal. Então, o que seria esse pedido de explicações? Esse pedido de explicações é uma espécie de notificação judicial. Então, antes de entrar com a queixa, dependendo da situação, a vítima pode entrar com esse pedido de explicações para que o possível réu, o possível querelado no futuro, se explique. Porque, às vezes, a questão é dúbia, a pessoa fala de palavras, deixa entender algumas coisas, e o pedido de explicações reveste, então, de uma boa característica. Sempre vai ser bom para a vítima. Por quê? Porque o autor ali do fato, ele pode simplesmente ignorar e não dar explicações nenhuma. Ou ele pode dar explicações a contento, dizer, até pedir desculpa aí, eu não quis ofender, foi assim ou foi assado, mas, enfim, isso é um registro importante para a vítima. Ou ela pode acabar respondendo, negando os fatos, ou até respondendo mais ou menos, mas, enfim, de qualquer atitude, isso reforça esse pedido de explicações que nós acabamos de mencionar, ele reforça a possibilidade de uma ação penal um pouco mais à frente, Então isso acaba sendo bem interessante, essa medida. Só que tem um detalhe, e isso também serve para o inquérito. Se você vai pedir explicações, ou se você vai pedir a instauração do inquérito, lembre-se sempre que, como a ação é privada em regra, depende de queixa, 6 meses sob pena de decadência, a contar do conhecimento da autoria. Se em algum momento lá no inquérito se descobre quem é o autor, já está contando o prazo para a queixa. Se entrou com o pedido de explicações, você não pode esperar simplesmente que as explicações sejam dadas e deixar passar em albis ali o prazo para entrar com a queixa.
entrar com inquérito ou entrar com o pedido de explicações não interrompe e nem mesmo suspende o prazo para entrar com a queixa. O prazo vai fluir normalmente porque a ação, em regra, é privada, depende de queixa e pode gerar a decadência. Nós temos essa condição de entrar com a decadência. Em suma, né, pessoal, o que eu queria passar para vocês era uma noção geral desses crimes contra a honra e lembrar aos senhores, vocês advogados, têm realmente mecanismos importantes de coibir essas práticas, de fazer com que as pessoas se comportem melhor nas redes sociais e respeitem o semelhante acima de tudo, sem ataques gratuitos, desnecessários, com essa falta de educação muitas vezes, que acaba sendo ali um objeto criminal. Enquanto falta de educação é uma coisa, agora esses ataques à honra das outras pessoas são ataques sérios e que devem ser coibidos, sim, devem ser perpetrados, não é? Ali através de ação penal, ok? Ficam as dicas aí, qualquer dúvida vocês mandem e-mail para o e-mail que o Benê já colocou, está colocando de volta, penal@legale.com.br. Uma satisfação estar com vocês, um grande abraço e até a próxima oportunidade.